Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando, este é mais um devocional, leitura bíblica com o pastor José Maria, e hoje leremos o capítulo 49 do livro de Gênesis. Estamos terminando a história de José, a história de Jacó, também terminando praticamente a história de Abraão, Isaque, Jacó, e agora com os descendentes de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que representam as 12 tribos de Israel. Agora Jacó vai abençoar os seus 12 filhos antes de sua morte. Nós vimos que ele abençoou como filho os 2 filhos de José. Ele os abençoou como seu filho, seus filhos. Agora ele vai abençoar os seus próprios filhos. E aí diz assim, capítulo 49 de Gênesis. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouro. Ele também era um profeta de Deus, que vai falar sobre as coisas futuras. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, e ouve, Israel, a Israel vosso pai. Rúben, primeiro, Rúben, tu és meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Você é impetuoso como a águia, Rúben. Não serás o mais excelente. Sabe por quê, Rúben? Porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste e subiu à minha cama. Então Jacó disse, você é excelente, Rúben, mas infelizmente você deitou com uma das minhas esposas, que era uma das concubinas. Rubens fez isso e, portanto, na hora de Jacó abençoar, ele disse, você é excelente, mas você tem uma mancha no seu caráter e, por causa disso, você não será abençoado assim. Tá? Você não será o mais excelente. Embora você tenha a excelência, embora você seja impetuoso, mas você não vai subir na excelência, porque você pecou subindo ao leito de seu pai e deitando com a minha concubina. Simeão, ele disse, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, como a sua congregação, minha glória não se ajunta, porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Quer dizer, aqui vocês foram teimosos, Simeão e Levi. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, Levi e Simeão, vocês, infelizmente, eram muito nervosos, furiosos e etc. Tá? Versículo 8 agora. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos e sobre os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá, é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como um leão, e como um leão velho, quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Está falando de Judá aqui, que era forte, mas na hora de avançar, de vencer, era como um leão velho. Ele, diz ainda, ele amarrará o seu jumentinho à vide
e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho e a sua capa no sangue de uvas, os olhos vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Quer dizer, ele era um guerreiro, era uma pessoa valente, mas às vezes, na hora de fazer o que precisava fazer, ele se sentia como um leão velho. Zebulon agora. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Não teve nada demais aqui para Zebulon, né? Assim que implicasse, né? Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra é deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Falando de Isacar, quer dizer, Isacar era forte de ossos, mas ele acabou ficando debaixo do jugo, porque ele se conteve, né, no que era bom e deixou de lutar da maneira como ele deveria lutar. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro. A tua salvação espero, ó Senhor. Falando de Dan, né? Dan seria tipo um traidor, sabe, aquela pessoa que de repente ataca quando ninguém está esperando. Vamos para o próximo, Gate agora. Quanto a Gate, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Aser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Vamos ver agora, Naphtali. Vamos ver, Naphtali é uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. Falando de Naphtali, quer dizer, Naphtali tem palavras bonitas, mas talvez poucas atitudes. José, agora José ele vai dizer, José é um ramo frutífero, muito frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecheiro e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Aí falando de José, né? José, você sabe, o grande guerreiro José. Pelo que Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Ó José, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça de José, do que foi separado de seus irmãos. Aqui você percebe que de todos eles, os filhos de Jacó, José foi o que mais recebeu palavras de bênção. Por quê? Por causa do comportamento de José, por causa da maneira como José se comportou, por causa da forma como José agiu, buscando, servindo a Deus e desejando viver para Deus. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Benjamim. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e é o que lhes falou o seu pai, quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Então Jacó aqui
dá a bênção para todos. Vocês viram que a bênção de José, pelo trabalho de José, pelas atitudes de José, vocês perceberam que a bênção de José foi maior. A bênção de José vai do versículo 22 até o versículo 26. Tá? E então ele pediu que fosse enterrado junto de seus pais. Tá? Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego, tá? Na cova em que está no campo de Macpela, que está em frente a Maré, na terra de Canaã, qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, ele está dizendo. E agora eu quero que ali também vocês me sepultem. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Aqui, Jacó termina de dar a instrução e ele literalmente morre. E agora vem a lamentação sobre Jacó e as preparações para cumprir o que Jacó fez, que José havia prometido, que tiraria o corpo dele, que não deixaria o corpo dele no Egito. E agora José, então, vai preparar tudo para levar seu pai lá para a capela de Macpela, onde estava Abraão, Isaque, onde estava Lia e os outros descendentes de Abraão. Ele não queria ser enterrado no Egito. Bom, amanhã nós vamos terminar o capítulo 50, termina contando a história do sepultamento de Jacó. E aí, depois disso, José anima os seus irmãos, tá? Anima os seus irmãos, dá uma palavra para os seus irmãos. Todavia, também no capítulo 50 vai nos falar sobre a morte de José. Então, o capítulo 50 é um resumo de vários anos da história de Jacó, José e os irmãos de José. Porque agora os irmãos de José estão preocupados, pensando: e agora? Nosso pai morreu. O que é que José vai fazer conosco? Será que José guarda mágoa? Será que José tem alguma coisa no coração contra o que nós fizemos contra ele quando nós o vendemos? Agora nosso pai morreu, e se José quiser vingar de nós, o que será de nós? Porém, José conversa com eles. Agora, José, como a autoridade maior, né? José dá uma palavra a eles, dizendo: não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. Nosso pai morreu, mas eu vou cuidar de vocês. Nós vamos ver o capítulo 50, terminando com alegria o livro de Gênesis. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado em nome de Jesus, gratidão por estarmos terminando o livro de Gênesis. Alegria enorme poder terminar esse livro com todos. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dando as revelações, as palavras que vêm tocar em nossos corações. Nós te pedimos por isso também. Rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, tá? Muito bem, irmãos. Obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia. E olha, há 50 dias nós estamos lendo, né, o livro de Gênesis. Glória a Deus que vamos caminhando. Muita história linda. Vamos chegar em momentos emocionantes aqui dentro da Bíblia. Vamos sorrir, vamos chorar, vamos ficar pensando sobre as coisas que Deus falou conosco. Ler a Bíblia alimenta o nosso espírito, porque nos faz conhecer sobre o nosso Criador. Deus abençoe. Espero você amanhã. Um forte abraço e até lá.